Konnichiwa. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje é feriado ou não é feriado? Eu não sei mais. Mas, de qualquer jeito, agradeço a presença de todos. E hoje eu vou falar de um assunto bastante interessante, que é o Terakoya, que é o ensino básico antes da ocidentalização do Japão. Então, vamos começar. Em 1872, o Japão adotou o sistema de ensino do Ocidente. O que é o sistema de ensino do Ocidente? É aquele que tem primário, ginásio, colégio e curso superior, como nós temos hoje. O Japão, até então, não tinha esse sistema, então ele tinha um outro sistema, né, na verdade. Então, as crianças geralmente estudavam no Terakoya. O que era Terakoya? Ao pé da letra, Terakoya significa casa das crianças do templo. O que são crianças do templo? São crianças que estudavam budismo para se tornarem monges no futuro. Isso antes do período Edo, né? Mas, né, de qualquer jeito, a criança, para aprender o budismo, ele precisava saber ler e escrever. Então, era um curso onde se dava a aula de escrita, né? E depois ensinava o budismo. Já no período Edo, não. Né? Esses locais, o Terakoya, acaba sendo um local para qualquer pessoa ir aprender a ler e escrever. Bom, as crianças, filhos de samurais, sempre tiveram a escola própria, isso bem antes do período Edo. Mas para a população em geral, foi o Terakoya, a principal escola, né? A grande vantagem do Terakoya é que templos budistas estão em todo o Japão. Então, até em pequenas ilhas, as crianças podiam eh, estudar, aprender a ler e a escrever, é porque tinha Terakoya, né? Em todo o Japão tinha Terakoya. Bom, além de aprender a ler e escrever, você aprendia a calcular, né? Utilizando o soroban, o ábaco, né? É, naquela época não se usava lápis, não tinha quadro negro, né? Então tudo tinha que ser escrito a pincel, né? Então crianças de 5 anos até 11 a 12 anos normalmente estudava no Terakoya. Às vezes estudava mais também, né? Agora, não havia nenhum padrão de ensino, não havia um sistema único por todo o Japão. Então, cada templo adotava o seu método de ensino, né? E, porque o importante ali é aprender a ler e a escrever, né? As outras coisas são complementos. O importante é aprender a ler e a escrever. Então, cada aluno seguia seu ritmo, né? Numa classe que você tem 20 a 40 alunos em média, você tem um professor, geralmente com a ajuda de um assistente, ele corrigia um por um as lições das crianças, né? E cada aluno seguia seu ritmo próprio. Então, é uma classe inteira e você tem crianças de 5 anos como crianças de 12 anos, todo mundo junto. Às vezes separava em duas turmas, né? Mas geralmente era uma sala só e você tinha todos os níveis juntos, né? Bom, era uma bagunça? Era, de certa maneira, né? Mas eu vejo uma grande vantagem em relação ao sistema ocidental, é porque não é por turma, né? No sistema ocidental você tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sempre uma turma e você vai subindo junto, todo mundo vai subindo junto, né? Então, se uma criança é mais rápida ou ele se dedica mais para aprender mais rápido, então ele deveria, teoricamente, ir mais rápido que os alunos. Não, mas não pode, né? Ele tem que esperar a classe inteira e ele vai subindo junto com a classe. Ele não termina antes porque ele é melhor, né? Então, eu acho que, de certa maneira, é uma desvantagem esse sistema ocidental que nós temos. Mas no Japão, o Terakoya permitia que aquelas crianças mais esforçadas galgassem mais rápido aquele ensino, né? Bom, quem dava aula no Terakoya? Principalmente, né, pelo menos no começo, eram monges, né? Mas depois veio os samurais vão dar aulas. Vale lembrar que nessa época, no período Edo, você não tem mais guerras internas.
Então, os samurais são burocratas, né? Então, eles estudam bastante, né? E eles têm, então, muito tempo também para se dedicar a isso, né? E também tinha comerciantes que davam aula, e também é famoso o caso de um daimyo, aliás, um ex-daimyo, né? Um senhor feudal, que passou a ser professor de Teracoyá. Bom, qual a vantagem para o templo, né? Qual a vantagem de manter um Teracoyá? Não ganhava nada do governo, era uma coisa particular, né? Ah, as crianças, né, trazem a família para as atividades do templo, então é interessante, né? E o próprio templo já era um local para reunir a comunidade, porque eles serviam de hospital de campanha, por exemplo, em desastres naturais, né? São muitos no Japão. Então, no caso de um terremoto, o espaço do templo é utilizado para abrigar famílias, né? Que estão desabrigadas, né? Em caso de incêndio, para fazer tratamento dos feridos, torna um hospital de campanha. E também existem casos de cidades que não têm médicos próprios, né? Então, os médicos de outras cidades visitam aquele local para dar atendimento, e esse atendimento, a consulta, né, era feito nesses templos, né? Ou até mesmo dentro do próprio Teracoyá. Então, o templo se torna um centro comunitário. Agora, era só no templo budista? Não. Também tinha teracoyás em templos sintoístas, mas em quantidade menor, né? Se bem que é meio difícil a gente separar templo budista do sintoísta, porque nesse período muitos deles estavam no mesmo terreno, né? É uma coisa estranha hoje, né? Mas eles foram separados no período Meiji, né? Até o período Edo era comum você ter um templo shintoísta junto com o budista no mesmo terreno, junto, né? Realmente junto, né? Bom, os professores eram todos voluntários, né? Mas tinha pais que podiam pagar, então eles pagavam uma anuidade para o templo, para ajudar na manutenção do templo. E, em geral, né, os pais, principalmente pais de agricultores, eles doavam mantimentos, né, é, que eles produziam. Tá? Então, esses mantimentos é que serviam para depois preparar o almoço das crianças. E as crianças, então, ajudavam a preparar, ajudavam a arrumar a cozinha, como fazem até hoje, né? E também os monges não tinham tempo de arrumar a bagunça da criançada. Então, convencionou-se que as próprias crianças, né, depois da aula, ajudavam a fazer a limpeza, a faxina da escola, né? Já fazia até parte do ensino. Então, esse costume é mantido até hoje. Todas as crianças ajudam na limpeza das escolas, sendo particulares ou não, né? Agora, como o período de aula é longo, né? Eles começam às 8 horas e depois vai terminar lá para as 2 ou 3 horas da tarde. Era difícil, então, todo mundo frequentar todos os dias, principalmente as meninas. As meninas geralmente paravam o curso antes. Por quê? Porque geralmente as famílias naquela época eram muito grandes, então as meninas mais velhas acabavam ajudando a cuidar dos mais novos, né? Então muitas meninas não continuavam muito tempo, paravam com 2 ou 3 anos de estudo, porque não dava mesmo tempo para frequentar a escola. Os meninos também faltavam, né? Só que os meninos faltavam mais em período de safras, né? No caso de filhos de comerciantes, então faltavam em determinadas épocas em função do trabalho. Eles também ajudavam em casa, né? Mas geralmente as meninas estudavam menos do que os meninos nesta época. Agora, a gente verificando a nossa história, a história do Brasil, a história da imigração japonesa no Brasil, a gente percebe que quem é Nisei, principalmente, né, eles estudavam no Nihongo Gakko, que é a escola de idioma japonês. E lá, além de ler e escrever, eles também tinham concurso de oratória, tinha concurso de desenho, né, faziam origami, tinha undokai, né, e tinha também apresentação teatral no final do ano, igual o Teracoyá. Isso significa que os nossos avós trouxeram para o Brasil o conceito de Teracoyá,
E, de fato, quem chegou em 1908 e tinha mais de 42 anos, certamente estudou no Teracoyá. Então é bastante interessante, né, esse conceito ter chegado também para o Brasil. No Teracoyá, todos aprendiam a ler, escrever e fazer contas. Agora, os professores também ensinavam origami, artesanato, alguns tipos de artesanato, e isso dependia do talento do professor, né? Agora, as meninas aprendiam outras coisas, como, por exemplo, cerimônia do chá, aprendiam a tocar shamisen, aprendiam dança tradicional, ikebana, né? Porque isso, na verdade, ajudava elas a conseguirem empregos bons, né, em casas de daimyos, ou também até no castelo de Edo se contratavam as meninas que não são filhas de samurais, né, para morarem lá e trabalharem. Então ela tinha mais chance de emprego porque esses locais requeriam que as crianças tivessem mais cultura para trabalhar lá dentro. Então era uma forma de ascensão social. O material que eles utilizavam é como esse aqui, que realmente é do período Edo. Do lado direito, nós vemos kanjis com hiragana, né, com furigana, e no outro lado, né, no lado esquerdo, são textos só em kanji. Tudo escrito a pincel, né? Aqui tem umas outras páginas do mesmo livro, e aqui, no final do livro, a gente tem uma coleção de letras, né, de kanjis, que as crianças viram nesse mesmo livro. Agora, os livros não são todos livros didáticos. Na verdade, não é exatamente livro didático que se usava na época. Cada professor adotava um livro dependendo do perfil do aluno. Por exemplo, quando o aluno é filho de comerciante, então ele procurava adotar um livro que chamava Práticas Comerciais. Então esse livro ensinava como escrever cartas, como usar certos jargões, né, da profissão, ensinava a fazer balanço, né, calcular estoques, coisas desse tipo. Então era alguma coisa muito útil para a criança para ajudar os pais. Existem livros de 1930 que mostram que ainda esse raciocínio continuou, mesmo adotando o sistema ocidental, né? Então, eles não são livros de história, geografia, ciências, ciências, né, química, como é no Ocidente. São livros de leitura, excetuando matemática, que aí tinha um livro à parte, são livros de leitura, porque o principal objetivo é ensinar a ler e a escrever, né? Então, esse livro aqui de 1930, já no sistema ocidental de ensino, eu só queria que vissem os assuntos que tem aqui. É um livro de quinto ou sexto ano. E aqui no primeiro você tem é, um texto sobre Yoshinoyama, que é uma montanha que fica em Nara. Em seguida você tem alguns poemas, né, haiku, né, que já eram conhecidos no Japão. E depois você tem uma matéria sobre Kyoto, e depois tem uma matéria sobre Genji Monogatari, né? Então é um clássico da literatura japonesa. Então o importante aqui é ensinar a ler e escrever, simplesmente. Então, por isso que eles mesclam vários assuntos e a criança então não cansa, né? Tanto assim, e são textos curtos, né? Eles aprendem não sei quanto tempo, mas também tem que aprender a escrever também aqueles kanjis que aparecem, né? Então é muito interessante o sistema de ensino, porque não é dividido por matérias. Bom, além do Terakoya, o Japão também tinha o Juku, que são escolas particulares, né? São escolas particulares e de ensino muito mais especializado. Então, ele tem Juku de idioma holandês, tem Juku de medicina, Juku de história, Juku de filosofia e também Juku de artes marciais. Dependia bastante do professor, né? Geralmente são professores conhecidos, famosos, né? E as pessoas querem aprender com esse professor.
geralmente também são filhos de samurais, né, que têm dinheiro, então eles podem estudar, mas esses Ryukus aceitavam qualquer aluno. Qualquer aluno pode ser simples, ele poderia ser aceito desde que passasse no exame de admissão. É mais ou menos como um curso superior hoje, né? O nível era bastante elevado e era coisa era um curso de especialização. No período Edo, nós tínhamos, então, entre Terakoya e Juku somados, 50 mil unidades, né, de Terakoya, embora esse número é discutível, né? Tem autores que falam que é mais ou menos, é porque não tinha registro oficial, não tinha um registro único no Japão, né? Existem registros de algumas cidades e esses dados aqui dos 50 mil eu peguei de um professor, e, aliás, e diretor, né, de um colégio de Tóquio, que foi um colégio fundado em 1881. Então, eu acredito que o número dele esteja coerente. Tá? Bom, enfim, 50 mil Juku numa população de 32 milhões de habitantes. O Japão hoje, em 2020, tem 125 milhões de habitantes, né? E tem 37 mil escolas, né? Isso começando do primário até o curso superior. Eu não coloquei curso de inglês, né? E outros cursos que tem, mas é um número pequeno perto dos terakoyas que tinha no período Edo. No período Edo, no final do período Edo, quando os estrangeiros começam a chegar no Japão, os japoneses percebem que havia uma grande diferença de tecnologia entre o Ocidente e o Japão, né? Então, máquinas a vapor não tinha, né? Navios também a vapor, né? No Japão, os navios eram movidos a vento, então era uma outra velocidade e era muito mais difícil você navegar com o vento, né? Então, a medicina, por exemplo, é bastante atrasada, química, física, são áreas onde o Japão estava muito atrasado. Então, eles correm, né? Eles precisam correr para recuperar esse atraso. E então, em 1872, eles adotam o sistema de ensino ocidental e contratam imediatamente vários professores do mundo inteiro para trabalhar no Japão, para ensinar nas universidades. Então, todas as universidades tinham professores estrangeiros, né? E eles é que dão o start, né, para o desenvolvimento tecnológico do Japão. Até hoje, isso influencia, porque dos 27 prêmios Nobel que o Japão tem, 23 são de medicina, química e física. Né? Dos 27 prêmios, 23 são de medicina, química e física. Dá para ver a importância que o Japão dá para essas matérias. Né? Agora, os imigrantes japoneses também trouxeram esse conceito para o Brasil. Todos queriam que os filhos ou netos fossem médicos ou engenheiros, ou alguns ainda queriam que fossem advogados. Agora, publicitário, jornalista, professor de história, eles não queriam não, né? Então, eu acabei sendo tudo aquilo que os meus jichans não queriam que eu fosse. Mas aí já é outra história. Vamos então entrar para a parte do debate e vamos bater um bom papo sobre esse assunto, ok?